eu quero te convidar a você poder fazer um levante. Eu quero te convidar nessa manhã, você a chamar pelo menos 10 pessoas. Sabe por quê? Porque enquanto o Instagram derruba a gente, né? Enquanto o Instagram derruba a gente, nós não vamos desistir de saquear o inferno nessa manhã. Deus, Ele é um Deus de restituição. E eu quero muito pedir para que você mande para pelo menos 10 pessoas um aviãozinho. Porque também tantas pessoas foram deixando esse lugar. Tantas pessoas foram se tornando desistentes. E Deus, Ele tem para restituir. E é muito maior do que o que você perdeu. É muito maior do que o que você perdeu. Né? Então, Deus, Ele tem... não vai ser comparável. E sabe essa dificuldade que nós estamos tendo de conexão aqui? É porque eu falo que quanto mais íngreme a subida, melhor é a vista. É para que você também desista. Mas nós vamos fazer mais e melhor. Nós vamos insistir. Nós vamos insistir, nós vamos fazer mais e melhor. Então eu quero te pedir que você possa chamar mais 10 pessoas. Só de resistência, de reexistência. Para tudo aquilo que nós vamos, sim, saquear o inferno nessa manhã. Eu quero te lembrar que uma das coisas que nós temos sido roubadas é da nossa ousadia. Nós temos sido roubadas. Circunstâncias foram acontecendo que nós fomos sendo roubadas da nossa ousadia. E nós fomos nos tornando aquelas pessoas que se acostumam. Você se acostuma. Você vai diminuindo a sua expectativa. Você fala, nem tenho mais expectativa. Para não sofrer. Porque você foi sendo tão roubada que você nem espera mais o melhor. Você foi sendo roubada do teu sonho. Você foi sendo roubada do desejo. Entende? Adélia Prado diz, eu não quero a faca nem o queijo, o que eu quero é fome. Né? Quantas de nós fomos roubadas da nossa fome? Você era tão faminta, você buscava tanto, e hoje você fala, deixa assim. Né? Pelo menos, eu falo que o acostumado é aquele que vive no lugar do pelo menos. Pelo menos não tá gritando comigo. Pelo menos eu pago as contas. Pelo menos eu tô doente, mas pelo menos estou trabalhando. Pelo menos, e aí você vive pelo menos. E não pelo tudo que foi liberado para você. E não pelo all inclusive do Senhor para você. Então eu quero te chamar para esse lugar. Eu quero te chamar para esse lugar. Eu tenho falado muito sobre isso. Restituição é para aqueles que não desistem. Restituição é para aqueles que não se conformam. Restituição é para aqueles que querem viver nada menos do que o Senhor determinou para nós. Então, que você seja aquela que quer mais, como a Raquel está falando aqui. Que quer mais, porque Deus é um Deus que tem mais. Mais ainda. E mais ainda. E mais ainda. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então eu quero te chamar para esse lugar. Que Deus restitua fome em você. Que Deus restitua uma busca. Porque talvez você até parou de buscar. Quantas orações você parou de fazer? Sabe? Você foi desistindo da sua petição. Mas eu quero te chamar a um lugar onde Deus vai restituir essa busca que Ele mesmo colocou em você. Essa bússola que vai do teu coração direitinho para o coração dele. E hoje eu quero falar sobre 2 milagres de restituição. Hoje eu quero falar de 2 milagres de restituição. Antes eu quero te dar um contexto, tá bom? Antes eu quero te dar um contexto.
Esses 2 milagres estão em evangelistas diferentes. Eu quero te dar um contexto do primeiro milagre. Jesus, acabou de fazer a multiplicação dos pães, tá? Jesus, ele faz a multiplicação dos pães, na Bíblia aparecem 2 vezes. 2 vezes ele faz essa multiplicação. E ele está com os discípulos no barco. E aí Jesus faz um pensamento ali. Ele tá ali, eu acho, com os botões dele, né? Ele tá ali com os botões dele. E ele vira para os discípulos e ele fala assim para os discípulos: não sejam como o fermento dos fariseus. Jesus, ele vai lá então e ele dá uma instrução. Presta atenção na instrução de Jesus. Não sejam como o fermento dos fariseus. Por que ele usou esse termo do fermento dos fariseus, né? E eu quero te chamar para você ver se o que você está colocando na tua vida para que as coisas cresçam é fermento de fariseu. Porque fermento é algo que eu coloco para que cresça. O que você está colocando para crescer? Porque o fariseu, ele coloca ali o fermento do fariseu. É tudo aquilo que você coloca para que seja oco, para que ele cresça só na aparência. A fofoca é um fermento de fariseu. Sabe por quê? Porque você começa a fazer e o trem cresce. O trem cresce. É um fermento de fariseu. Você está colocando ali, né? Fofoca é um trem que pega. Um fala, o outro fala, mas será? E aquilo, e aí o outro já inventa uma outra parte da história e a coisa começa a pegar. Mas o que você está fazendo crescer não gera alimento. Não gera alimento. Implicância é um fermento de fariseu. Você começa a implicar com alguém e aí você vai gerando mais implicância dentro de você. Mas aquilo não te alimenta, nem alimenta o outro. E de repente você não suporta mais ver o outro, porque você foi colocando esse fermento dentro de você. A vaidade é um fermento de fariseu. Você vai tentando fazer para que os outros te vejam, você vai ficando preso nisso. Eu conversei com uma mulher de fé que ela disse: Fernanda, eu tava viajando num lugar lindo. E sabe o que eu via? Pessoas que não olhavam para o lugar. As pessoas ficavam só tirando foto delas de selfie em espaços determinados sem nem reparar no lugar. Elas foram ficando tão consumidas com o que elas parecem que elas já não aproveitam aquilo que tem. Fermento de fariseu. Quantas vezes você foi alimentando, colocando na tua casa vivências de intriga, de reclamação, fermento de fariseu, o que não alimentou o teu casamento? Quantas tarefas você foi fazendo, te levando à exaustão, para você ser reconhecida como alguém boa? Fermento de fariseu. Quantas vezes aquilo que você disse sobre você era um bullying self? Eu falo, a pior pessoa que pode te destruir é você mesmo. Quantas coisas você foi falando sobre você para você mesma? Fermento de fariseu. Eu quero te lembrar de que você precisa saber se o que você está colocando na tua comida da vida tá te alimentando ou tá só te fazendo inchar. Sabe? Porque inchaço te atrapalha. Inchaço te atrapalha. Inchaço não é crescimento. Inchaço só ocupa espaço. Inchaço impede as coisas de fluírem. Então, que você não possa ouvir essa fala de Jesus. Mas sabe o que aconteceu com os discípulos quando ele falou isso? Os discípulos pensaram assim, ó. Será que ele tá falando isso porque a gente não trouxe os pães? Eles tinham acabado de viver uma multiplicação dos pães. Jesus vira para eles e fala assim, ó, não sejam como os fermentos dos fariseus. E aí eles falam, será que Jesus tá falando isso porque a gente não trouxe o pão? Aí Jesus, que sabe, né, o que tá na nossa mente, ele fala assim, não é possível não.
Vocês ainda não entenderam do que eu tô falando. Vocês já passaram por 2 multiplicações. Vocês estão preocupados que vocês não trouxeram pão reserva do que sobrou? Eu não acredito que vocês estão num pensamento de escassez ainda. Vocês estão aqui com o cara que multiplica pães. Vocês já viveram quantos cestos vocês trouxeram da primeira vez? 12, e depois 7. E vocês estão preocupados que não tem pão? Vocês não entenderam com quem vocês andam. Vocês não estão entendendo. Não é possível que vocês não enxergam. Presta atenção aqui. Por que eu tô... Ainda não cheguei onde eu quero falar sobre a restituição. Mas o que eu quero mostrar para você? O contexto. Existe um contexto que Deus está falando aí. Para de se encher com coisas que não alimentam. E aí, Deus está trazendo uma realidade e você não está entendendo o que Deus está falando com você. E você ainda está numa mentalidade de autopreocupação. Olhando só para o seu umbigo. Olhando para o que não vai dar certo. Viu? O próprio Deus está conversando com você. E você ainda está com medo do que vai acontecer. O próprio Deus está sentado no teu barco. E você ainda está pensando se algo vai te faltar. Deus está falando, viu? Vocês precisam passar de nível. Vocês precisam passar de nível. Eu preciso que a sua fé passe de nível. Eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Eu preciso que você entenda quem eu sou. Quem eu sou. E aí, então, a Bíblia diz que quando eles descem, Jesus se encontra com um homem cego. Ele se encontra com um homem cego. E quando ele se encontra com esse homem cego, o homem pede para que Jesus o cure da cegueira. E Jesus, então, ele vai lá, toca esse cego. E esse cego, aí Jesus fala, e aí, deu certo? E aí, deu certo. Você já viu algum momento onde alguém que é Deus vai perguntar se deu certo? Ele acabou de fazer um milagre. Por que ele vai perguntar se deu certo? E além dele perguntar se deu certo, lá em Marcos diz que ele fala assim, eu vejo homens como árvores. Eu vejo homens como árvores. Isso significa que ele via vultos. Então Jesus pergunta para ele, deu certo? E ele fala, eu vejo homens como árvores. E aí Jesus vai lá e vai tocar ele de novo. E vai tocar ele de novo para que ele veja nitidamente. Presta atenção, nada do que está na Bíblia é ao acaso. E por que eu trouxe aquele contexto? Por que eu trouxe aquele contexto para vocês? Porque ele estava falando sobre o que com os discípulos? Sobre a cegueira deles. Ele estava falando, não é possível que vocês ainda não estão vendo. Ele disse isso, entendeu? Não é possível que vocês ainda não estão vendo. Não é possível que vocês ainda estão nesse estágio. Existe uma cura que Deus quer te fazer, que não é para parar na metade. Não é para que você tenha um milagre e você ainda fica preocupada com o dia de amanhã. Ele é o mesmo Deus. Não é para que você vivencie um momento extraordinário na presença do Senhor e depois você continue no mesmo lugar sem entender quem é o Senhor que está com você. Então, ele está dizendo, eu preciso, filho, filha, te restituir uma visão completa. Hoje nós vamos falar sobre restituir visão. Deus quer te restituir visão. Sabe por quê? Porque ele não fez este homem cego. Ele não fez este homem cego. Esse não é o plano original de Deus, porque Deus não desfaz o que ele faz. Faz sentido? Deus não desfaz o que ele faz. O plano de Deus não era que esse homem ficasse cego. Tem coisas na sua vida que Deus vai restituir exatamente porque não é o plano dele. Olha para a tua vida, o que você vive hoje é segundo o plano de Deus? Se não é
É porque você foi roubada no meio do caminho. É porque você perdeu coisas no meio do caminho. Mas Deus está aqui para falar assim, o que eu vou te dar não é comparável. Mas tem gente parando no meio do caminho. Os próprios discípulos pararam no meio do caminho. Eles tinham acabado de carregar os cestos. Eles tinham acabado de viver uma multiplicação e estavam com medo do próximo minuto. Ixi, não trouxemos pão. Entende? Então, eles não tinham compreendido. E Jesus estava lá para mostrar isso. Ei, vocês estão num estágio de cegueira. Onde vocês estão vendo vultos. Onde vocês não estão enxergando nitidamente quem eu sou. Porque a primeira visão daquele cego era Jesus. Mas antes ele não via Jesus, ele via homens como árvores. Ele via como vulto. Fecha os seus olhos agora. Fala com o Senhor. Senhor, eu preciso de um espírito de revelação. Tira o véu dos meus olhos, para que eu enxergue como o Senhor enxerga. Para que eu tenha a sua visão. Para que eu não pare no meio do caminho. Para que eu não seja confundida. Senhor, eu já sou uma mulher de fé, mas quantas vezes eu volto para o mesmo lugar? Senhor, eu quero ter visão espiritual. Quantas vezes as coisas estão acontecendo na sua vida, mulher? Quantas vezes as situações estão acontecendo na sua vida? E você não tem visão espiritual. E você tá lá brigando contra o seu marido. Quando você devia estar batalhando com ele. Porque Paulo falou que a nossa briga não é contra pessoas, é com principados e potestades. Quantas vezes você está lá desnorteada por uma situação, quando Deus falou todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Quantos milagres você já viveu na tua vida? Por que você está voltando para o mesmo lugar? Deus, Ele quer te abrir visão para que você enxergue como Ele. Para que você tenha clareza das coisas. Para que você entenda a tua posição. Para que você gere coisas que alimentam e não que tenham um fermento de fariseu que só incha, mas não alimenta. E não fica dentro. E aí eu quero te dizer algo que eu aprendi. E um pregador, ele diz assim, mas a forma como Jesus fez essa cura foi uma forma muito específica. Porque Jesus podia ter feito assim, enxergue. Não, a forma como Jesus fez essa cura foi uma forma muito específica. A palavra fala que Jesus, ele fez uma melequinha de cuspe. Jesus fez uma melequinha de cuspe. Jesus pegou a saliva dele, botou lá. Fez um negocinho para colocar nos olhos desse homem que era cego. E sabe o que esse pregador ele disse? Ele disse, o que tem na saliva? O que tem na saliva? O DNA. Muitos testes de DNA são feitos com a saliva. Muitos testes de DNA são feitos com a saliva. O que Deus estava fazendo ali não era um jeito de um truque que parecesse algo muito mágico. Não. As coisas que Deus faz têm propósito. E ele estava colocando o DNA dele naquilo que tinha sido roubado. Agora ele não ia só enxergar. Ele ia enxergar com a possibilidade de como Cristo enxerga. Ele estava mostrando para os discípulos que não era para parar na metade, mas era para enxergar como Cristo enxerga, mas eles só poderiam fazer isso segundo o DNA de Cristo. Eu quero te lembrar que o plano original de Deus não era esse homem não enxergar. Não era sobre ele enxergar pela metade.
era a partir do DNA do próprio Deus. Enxergar como Deus. Enxergar como Deus. Talvez você é uma mulher super reativa, que cada circunstância te abala. Você é extremamente emocional e age pela emoção. E como diz o caipira, as emoções variam. Vai variar, gente. Um dia você vai estar bem, outro dia você não vai estar. Um dia você vai estar com vontade de fazer, outro dia você não vai estar. Se você for movida por isso. E a sua visão responder à sua emoção. Vai ter dia que você vai achar que o dia tá rosa, maravilhoso. Vai ter dia que você vai falar, gente, tá tudo cinza. E aí você vai ficar presa nisso. Nos vultos das circunstâncias. Nas sombras das circunstâncias. E Deus, ele tá dizendo, eu não te fiz assim. Eu não te fiz para você ficar subjugada para as circunstâncias. Não, eu te fiz inclusive para te liberar. Eu te liberei para que você tivesse domínio sobre as circunstâncias. Eu te fiz para que você tivesse domínio sobre elas. Eu te fiz para que você pudesse enxergar o que eu tô fazendo. Isso é só uma parte da história. E para isso eu quero pôr o meu DNA em você. É sobre a minha parte tocando a sua impossibilidade. É sobre aquilo que eu tenho, curando aquilo que você não tem. É sobre a minha potência, sobre o seu limite. Existe uma outra cura de um cego, mas que era um cego de nascença. E Jesus, ele faz algo parecido, ele cospe. Você fala assim, mas então quer dizer que quando é cego tem que cuspir? A gente já aprendeu que cuspir é pôr o quê? O DNA. Mas aquele que era cego de nascença, ele não põe só o DNA, ele cospe na terra. E agora ele faz uma melequinha de terra com cuspe. Faz uma melequinha de terra com cuspe. Você fala, que receita é essa? Né? Se tivesse YouTube nessa época, ia falar, receita para curar cegueira. Cuspa na terra, né? Que receita é essa? Da onde, Jesus? Da onde nós fomos feitos? O que a Bíblia fala que nós fomos feitos? Da onde somos feitos? Do barro. Ele está colocando o DNA dele na composição original. Ele está colocando o DNA dele na composição original. E ele está falando, eu te faço de novo, de uma forma totalmente nova. Então, mulher, o que eu quero falar para você nessa manhã é que não importa se a sua cegueira vem de nascença, não importa aquilo que você andou e que você fala, mas eu nunca tive isso, eu nunca fui ousada, eu nunca consegui enxergar além. Eu sou uma pessoa que nasci assim, olhando para baixo. Eu sou uma pessoa que nasci assim, desanimada. Eu sou uma pessoa que nasci assim, presa nas minhas coisas, no meu mundinho. Eu sou uma pessoa que nasci assim. Posso falar para você? Não importa. Não importa. Não importa. Deus vai te fazer de novo. Deus vai pegar o barro e fala, o meu DNA com o teu barro, eu faço tudo de novo. Para de falar que você nasceu tímida. Para de falar que você nasceu com esse impedimento. Para de falar, ele era um cego de nascença. Mas esse não era o plano original do Senhor. Esse não era um plano original do Senhor. E ele pode fazer tudo novo e de novo. Talvez eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo, nossa, mas sabe, desde o meu namoro, eu já tinha um relacionamento muito conturbado, já era muito dolorido. Não importa se for desde nascença. O Senhor faz tudo de novo. Não limite o poder de Deus. Não importa. Se você adquiriu isso, essas desistências, essa falta de visão com o tempo, por quanto você foi frustrada, machucada
E aí você parou de enxergar beleza no mundo, você parou de confiar nas pessoas, você parou de ser aquela mulher que olha no espelho e tem brilho no olhar. Talvez você foi sendo tão machucada que você foi perdendo isso, foi ficando dura, ranzinza. Foi olhando tudo do mesmo jeito, homens como árvores, tanto faz, tanto fez. Deus, Ele não quer que você pare na metade. Ele quer que você enxergue nitidamente como Ele vê. Não importa se isso foi no início ou no meio do caminho, o que importa é que Ele chegou. O que importa é que o Senhor está aqui nessa live, nesse momento. E você pode clamar agora. O que importa é que o Senhor está aqui para te ouvir neste momento. E você pode clamar agora. E o DNA dele está aqui para te refazer. Para te consertar. Para te levar num novo nível. Para abrir os teus olhos para as coisas espirituais, para abrir os teus olhos para que você possa ir andar e fazer da forma como Deus pensa, da forma como Ele liberou para você. Tinham 12 homens que foram olhar a terra da promessa. 10 homens olharam para as dificuldades. 2 homens tiveram visão. Todos enxergaram, mas só 2 tiveram a visão do Senhor. Ó, até o Instagram soltou balão aqui agora. Que você não olhe para os gigantes. Que você não olhe para as circunstâncias. Que você não seja paralisada por isso. Que Deus restitua a visão que Ele te deu, que é para que você olhe como Ele, para que você enxergue como Ele. Deus quer restituir visão nessa manhã. Porque a gente reage ao que a gente vê. Se você olha as coisas, a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Se o seu coração está escuro, se a sua vista está escura, você inteiro vai ficar apagado. Você só vai olhar para o ruim. Você inteiro vai ficar apagado. Mas se os seus olhos são bons, se você consegue tirar proveito das coisas, se você olha a beleza das coisas, se você olha como Deus olha, você não vai olhar para defeitos, você vai olhar para feridas, vai pensar como eu posso estender a mão nessas feridas. Você não vai ter olhares de condenação, você vai ser uma intercessora daquela pessoa, de serviço. O seu olhar vai determinar o teu pensamento e a tua ação. O Senhor quer restituir para que você enxergue da mesma maneira dele. Faça uma oração agora. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão nos teus olhos. E fala, Senhor, eu preciso do teu DNA. Senhor, eu preciso do teu DNA. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ver as circunstâncias da minha vida da maneira como o Senhor vê. Me ensina, Senhor, a ver de drone. Me ensina a ter o teu olhar amoroso. Me ensina a ter um olhar bom. Senhor, eu não quero mais julgar, Senhor. Eu não quero olhar para defeitos, Senhor. Eu não quero ter um olhar que recrimina o outro. Acende a minha alma através do seu olhar. Me ensina a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Me ensina a me enxergar como o Senhor me vê. Me ensina, Senhor, a ver os teus planos. Me muda de nível, Deus. Eu não quero ser mais uma mulher preocupada com o amanhã, quando eu tenho o Senhor, que é o Deus de todo o tempo. Eu não quero ficar numa vivência de escassez, de diminuição, de impossibilidade. Eu quero enxergar os caminhos que o Senhor já traçou para mim e pisar sobre eles. Senhor, eu não quero mais ficar parada, porque eu não vejo caminhos. Eu quero andar, porque o Senhor é o caminho. Senhor, que eu veja a minha família com os teus olhos, que eu veja as pessoas que o Senhor colocou no meu trabalho com os teus olhos. Que cada pessoa que cruzar o meu dia, eu possa ser o seu olhar para elas. Faz isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Sejamos curadas. Sejamos curadas. Que você não reaja às circunstâncias. Que você enxergue o que Deus enxerga. E se posicione para além delas. Que esse seja o nosso propósito dessa nossa semana. Sermos restituídas da nossa visão. Que o seu olhar não seja só um olhar encantado, seja um olhar sagrado. Restituído. Restituído. Cheio do DNA do Senhor em você. E eu quero te dar aqui 2 informações importantes. O nosso Spa Mulheres de Fé está chegando. E que você tenha visão. Eu já tô vendo você lá, tá bom? Eu já tô vendo você lá. Eu já tô vendo a gente comemorando, a gente se abraçando, a gente podendo viver o all inclusive de Deus. Eu já tô vendo cada uma de nós. E talvez você não se viu lá ainda, mas você peça para o Senhor abrir os teus olhos. Como eu posso estar lá? Como eu posso ver tudo isso? Tem uma mulher de fé que ela me escreveu essa semana. Escuta essa história, por favor. Você sai da live logo depois que eu falar essa história. Você não precisa ficar para todos os recados, mas escuta esse. Uma mulher de fé me escreveu essa semana porque ela veio falar comigo e eu falei, você vai, né, no spa? E ela falou, ainda não sei. E eu falei, por que não sabe? Ela falou, Fernanda, porque eu tô com umas questões financeiras, eu sei que eu podia dividir, mas eu tô... Às vezes fico pensando que eu posso me ferrar mais se eu dividir, né? E eu falei pra ela, mas você já falou com Deus? Se for pra você estar lá, Deus vai fazer, né? Não limite Deus. Ela falou, sabe o que eu tava pensando, Fernanda? Que eu podia vender livro. E aí eu ajudei numa forma dela vender os livros, que com 10 livros vendidos ela ia poder estar no spa e ainda ajudar outras mulheres a irem. E ela falou, Fernanda, não acredito. E aí ela me mandou uma mensagem, Fernanda, sabe o que eu ia falar pra você? Que eu acho que eu tava tão com uma visão diminuída que eu nem tava me permitindo pensar que eu poderia ir. E que tem tantas pessoas que podem estar nesse lugar, achando que não podem estar. E aí não vem saída. Por que você não faz uma live pra ajudar as pessoas como você me ajudou? Eu quero dizer uma coisa muito importante pra você que tá aqui hoje. Eu não ganho nada com o spa, tá? Financeiro. Não ganho nada financeiro. Claro que o céu me abençoa, mas eu não ganho nada financeiro com o spa. Eu paguei pra estar lá. Paguei a minha inscrição e da minha irmã, que eu não tenho coragem de cobrar da minha irmã, porque ela me ajuda muito. Então, eu paguei a minha inscrição e da minha irmã. Quando eu tô te convidando, assim, que eu quero que você esteja lá, é porque, sabe quando você vive uma coisa muito boa e você quer que todo mundo que você ama viva isso? É isso, gente. Então, às vezes você fica, não, mas é porque eles vão ganhar. Viu? Não vamos ganhar nada com isso. Todo mundo que trabalha lá é voluntário, que nós vamos ganhar o teu coração, a tua alma, a gente poder estar juntos. É um encontro no ano que a gente vive esse dia do All Inclusive do céu. E aí eu quero te convidar, então, para uma live que eu vou fazer segunda-feira. E que vai chamar Arrastão Mulheres de Fé. Eu vou pedir para você chamar pelo menos 10 mulheres. E lá eu vou falar sobre o porquê do spa, sobre o tema, sobre como Deus me deu esse tema. Então a gente vai ter uma vivência espiritual, mas também uma alavanca de como você pode fazer, já que você não se inscreveu, ou se você já se inscreveu, tudo bem, para outras mulheres, porque você pode fazer isso para ajudar outras mulheres. Porque o que eu disse para essa mulher é, eu quero te ajudar, porque eu vejo a sua ousadia. Você é alguém que trouxe as suas bacias e emprestou dos vizinhos. Porque o que vai chegar pra você não é só pra você, é pra outros e outros e outros e outros. Então, 7 horas da noite, segunda-feira, nós vamos fazer uma live arrastão, onde eu vou explicar o tema do spa, o significado e como você pode fazer pra ir. Porque é verdade que custa isso, não é mentira, né? Se sobrasse, eu não pagava, quem trabalhava não pagava, entendeu? A gente mudava o valor, mas é verdade. O custo é maior. A gente tem um custo de R$600 por pessoa. A gente tem patrocinador para cobrir essa diferença do ingresso. Entende? Mas eu faço isso com pessoas, né? Essa é uma das coisas que eu faço no meu trabalho, como você pode ter estratégia. E o Senhor é isso. Você oferece os seus 5 pães e 2 peixes e Ele multiplica. Então, a live de segunda-feira é para todo mundo, mesmo você que se inscreveu já, que você possa vir e que você
que você possa, inclusive de repente você vai fazer coisas para ajudar aí, né? A Ismênia, que é da Bahia, chegar aqui. Ismênia é em Avaré, 2 horas de São Paulo. Vem gente do Tocantins, vem gente de Manaus, vem gente de Goiânia, vem gente do Rio de Janeiro, vem gente do Maranhão, vem gente de tudo quanto é lugar. Vem você da Bahia, em nome de Jesus. A gente tem uma pessoa ajudando na logística, porque vocês vão descer em São Paulo, seja de ônibus ou de avião, e ela vai ajudar a juntar as pessoas para vocês virem de carro, virem de van, para chegar até Avaré, tá bom? Avaré é num hotel em Avaré, 2 horas de São Paulo. Então, que você esteja lá. Lembrando que você que tem condições e já tá pronta para ir, hoje é o último dia do segundo lote. Hoje é o último dia do segundo lote. Falta um mês. Nós estamos com o coração a mil. Hoje a gente já teve reunião 6 horas da manhã, batendo um monte de coisa. Um mês para esse dia incrível, preparado pelo Senhor para cada uma de nós. E eu quero te lembrar, né? Tem gente de Cuiabá, de Brasília, isso mesmo, ó, tem muita gente. Eu quero te lembrar que hoje a gente colocaria, a gente combinou, quando falta um mês a gente libera todas as oficinas que vão ter, porque a parte da tarde são oficinas, onde são cuidados para o corpo, como um templo do Espírito Santo. Tudo que você vai viver lá é com base na fé. Ó, o Instagram tá curtindo nossa programação. Mas a parte da tarde é uma parte de oficinas. E essas oficinas a gente libera, né? Quem já foi sabe, um portfólio para você ler tudo que vai ter. E depois, no fim de semana, a gente abre as inscrições. E aí você vai poder escolher uma oficina e as inscrições, são ocupadas as vagas por ordem de inscrição. Então, aquela que se inscreveu primeiro vai escolher a que ela quiser. Você vai ter sempre 3 opções ali, tá bom? Vem gente de Santa Catarina, tá bom? Vem gente de Santa Catarina. Então venham, vai ser incrível, né? É um encontro no ano para viver esse all inclusive do céu. Você que vem de fora, que talvez não pode ficar no hotel, as mulheres de fé da cidade vão receber você na casa dela, vai ser maravilhoso. Então, o que eu quero dizer é, por que nós não vamos liberar hoje as oficinas? Porque nem todas as pessoas receberam o link para entrar no grupo de WhatsApp, onde a gente libera ali todas as oficinas. Lá a gente libera o link de inscrição, lá a gente libera todas as informações oficiais de tudo que vai acontecer no spa, como é que você vai se preparar, como você vai se preparar em oração, como você vai se preparar em jejum, como você vai se preparar com a roupa que você vai estar lá, como você vai se preparar. Então a gente passa todas as informações por esse grupo. Nem todo mundo recebeu, porque deu um problema mesmo na plataforma. Por isso, não entregou para todo mundo. Se você fez a inscrição e não recebeu o link para entrar no grupo de WhatsApp, se você não está no grupo de WhatsApp, entra lá no suporte, pede lá no site o link. E aí o pessoal vai conferir teu nome na inscrição e vai te dar o link, tá bom? Fiquem tranquilas que até o fim de semana a gente já resolveu isso. Então, neste fim de semana, você vai receber a apostila com todas as oficinas que tem para que você possa escolher. Vai ter mesa posta, vai ter uma oficina de organizar a casa, né? Você vai aprender a dobrar tudo, pensa. Vai ter uma oficina de massagem, vai ter oficina de escalda-pés, vai ter oficina de automassagem, vai ter oficina de automaquiagem, vai ter oficina de você escutar os sons do seu corpo, oficina de relaxamento. Gente, tem 11 oficinas. Tem oficina de tudo que você pode imaginar para você estar conectada com você, cuidando de você na parte da tarde. Na parte da manhã, um workshop Detox das Emoções, que eu vou ministrar sobre neurociência e fé, e vai ser um momento de você renovar suas emoções, renovar tua mente. Depois a gente tem, todas as refeições são inclusas, a gente vai ter um almoço super gostoso, e aí na parte da tarde você vai fazer uma oficina, vai ter tempo para tomar um sorvete, para conversar com as amigas, para ir no quarto de guerra, fazer sua oração, para você caminhar perto, aproveitar, porque o hotel é maravilhoso, aproveitar um pouquinho do hotel, e a gente vai depois, no meio da tarde, ter, então, uma palavra, né? Mulheres restituídas, para você começar a receber tudo aquilo que Deus restitui para você. E a gente termina com um happy hour,
com um louvor maravilhoso na piscina ali na beira da represa. Então, é um dia que a gente cuida dos detalhes para que você se sinta mimada pelo pai, cuidada, honrada, né? Uma mulher, eu sempre trago duas falas que para mim foram as mais marcantes. Uma que tava lá e ela falou: será que eu morri? Tô no céu e não sei. Porque era tanta alegria que ela vivia, era tanto estado de presença que ela falou: acho que eu morri. E uma outra que disse que ela tinha passado por um sofrimento muito grande no relacionamento, muito grande. Ela falou: a minha dignidade, eu chorei pela última vez lá no spa, eu fui totalmente curada, né? Então, eu creio que Deus só cura no spa? Claro que não, Ele curou hoje você. Ele curou hoje. Mas nós estamos falando de um ambiente da gente poder estar juntas, vivendo assim na terra como no céu. E você ser cuidada como filha do rei, como princesa do céu. É isso que a gente quer que cada uma de vocês possa viver nesse dia. Um beijo grande. Se você não fez sua inscrição, o link de inscrição tá aqui no perfil. Lembrando que hoje é o último dia do segundo lote. Amanhã vira o lote, tá bom? Então tá aqui o link no meu Instagram também, o Fer_AO, que tá lá no story o link. Você também consegue clicar e fazer sua inscrição. Um beijo grande. Eu já tô vendo todo mundo lá. É a arrastão do Mulheres de Fé. Um beijo grande.